ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Paz e alegria! Hoje é dia 10 de novembro e recordamos São Leão Magno. São Leão Magno foi um dos papas mais importantes da nossa igreja. Ele foi proclamado em 1754 doutor da igreja. Foi um dos papas importantes, porque além do seu pontificado ter sido longo, mais de 21 anos, além disso, foi numa época muito conturbada, foi numa época que o Império Romano estava começando a ruir pela invasão dos bárbaros, e a figura do Papa Leão foi de fundamental importância para evitar a destruição total da cristandade. Ele que foi eleito Papa no ano 440 mais ou menos, E ele antes era um diácono que estava exercendo algumas funções de pacificação, de visita, como delegado papal, e ele não estava em Roma quando foi eleito Papa, com a morte do Papa. Ele foi eleito, e quando chegou em Roma, voltando da missão que tinha sido enviado, ele assumiu o pontificado. E ali vai exercer a caridade, o governo da igreja de uma forma muito, muito clara, muito importante. Quando ele faleceu, depois de 21 anos de pontificado, o seu corpo foi sepultado na Basílica de São Pedro, junto ao túmulo do apóstolo Pedro. E ele, como eu disse, viveu tempos muito, muito difíceis, das invasões bárbaras, e nós podemos destacar dois momentos muito importantes do seu pontificado. Primeiro foi quando da invasão da Península Itálica pelos hunos, por Átila, o Huno, que vinha com toda a força destruindo tudo que passava pela frente, e ele sai de Roma e vai ao encontro de Átila, e lá, com a sua autoridade, com a sua palavra, inspirado pelo Espírito Santo, ele consegue evitar que o Átila invada e destrua a cidade de Roma. E 3 anos depois, ele também vai ao encontro de um outro guerreiro, Genserico, mas dessa vez ele não consegue impedir a entrada em Roma. Mas em respeito a ele, a sua coragem de ter ido lá para tentar evitar a invasão, Genserico vai poupar as basílicas papais, São João de Latrão, São Paulo e São Pedro, e todas as pessoas que tinham se refugiado nessas basílicas foram preservadas, ficaram ilesas, não sofreram nenhum tipo de represália, e inclusive ele não botou fogo em Roma, como ele incendiou todas as outras cidades onde estava passando. Então, mesmo que não tenha conseguido uma vitória absoluta, mas ele conseguiu ainda preservar, muita coisa. Então a gente fala isso para mostrar da autoridade que ele tinha, autoridade moral, não autoridade de exércitos, de força, de poder, mas autoridade moral, autoridade religiosa, autoridade da pessoa de Jesus que ele representava. E a gente conhece um pouco dos escritos, das coisas que ele pregava, porque chegam até nós muitos dos seus sermões. Então, quando a gente vê hoje o Papa Francisco fazendo as suas catequeses, a gente imagina o Papa Leão fazendo as suas catequeses, porque muitas dessas catequeses chegaram até nós. E uma coisa muito importante que nós podemos dizer dele nessas suas catequeses é que ele vai fazer com que
a fé e a vida se entrelace. Ele vai fazer com que as pessoas entendessem que a liturgia celebrada se reflete na vida. Como assim? Quando eu celebro os mistérios, quando eu celebro, aquilo reflete na minha maneira de ser e de agir. E aí ele diz que a liturgia, a celebração dos mistérios, a Páscoa, o Natal, não é uma recordação do passado, mas é uma atualização, é um acontecimento presente. E aí ele vai ensinar que as palavras são válidas, não como uma recordação, mas como uma atualização das realidades invisíveis na vida de cada um. Jesus está vivo hoje, Jesus ressuscita hoje na minha vida, Ele me dá vida nova a cada dia. Não é um acontecimento de 2000 anos atrás, mas é no meu hoje. E Ele também vai fazer com que aquilo que eu celebro, eu viva. Por exemplo, se eu faço um jejum, o jejum, aquilo que eu economizo, aquilo que eu não como, aquilo que eu não uso, que eu vou usar para a caridade. Então, para a esmola. Então, eu vou dar um sentido àquilo que eu faço. São coisas que você hoje vê, você fala, mas isso é tão simples. Sim, mas isso foram os ensinamentos do Papa Leão Magno nos anos 400, no século V. Ele já fazia essa leitura, né, que vai chegando para nós. Então, esse homem que vai participar de vários concílios, de modo especial do concílio de Calcedônia, que vai ser um dos concílios mais importantes da antiguidade, porque ele vai confirmar, né, aquilo que tinha acontecido nos outros concílios anteriores. Ele vai colocar mais uma vez a figura de Jesus, né, como centro, a fé de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, confirmada por esse Papa tão importante na doutrina. Então esse texto, né, do Concílio de Calcedônia, que chega também para nós de uma forma muito própria para mostrar a verdadeira fé em Jesus Cristo. Então ele vai ter toda essa fé cristológica, né, o centro de Jesus, e vai trazer para a igreja essa presença sempre maior de Jesus. Mas também era um homem da caridade, ia ao encontro dos pobres, dos necessitados. Como eu disse, foi uma época de muitas guerras, de muitas perseguições, Roma sendo invadida, e ele solícito com os fiéis, mas também comunhão com todas as igrejas que estavam em necessidades, defensor e promotor incansável dos pobres. E também foi ele que defendeu de uma forma muito clara a primazia do trono de Pedro, né? O bispo de Roma é o verdadeiro herdeiro de São Pedro, é com ele que estão as chaves da igreja, é com ele, é a partir dele que se faz toda a unidade da igreja. Então, a gente tem milhares e milhares de coisas para falar do Papa São Leão Magno, mas não podemos dizer, né, deixar de falar com as suas próprias palavras. Reconhece, ó cristão, a dignidade da tua sabedoria e entende de que modo engenhoso fosse chamado a prêmio. A misericórdia te quer misericordioso, a justiça justo, para que em sua criatura transpareça o Criador, e no espelho do coração do homem refuja a imagem de Deus, expressas pelas linhas da imitação. Firme é a fé dos que assim agem, teus desejos te acompanham e daquilo que amas gozarás sem fim. São Leão Magno, rogai por todos nós.